idade. Vamos prosseguir. Agora é a doutora Elizabeth Torres. E ela vai falar sobre substâncias bioativas da biodiversidade brasileira. Ela é engenheira agrônoma, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de ciência de alimentos. Realizou o doutorado de sanduíche na Michigan State University. Livre docente desde dezembro de 2000, revisora de várias revistas científicas nacionais e internacionais, diretora científica da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental e consultora do Conselho Científico IUCI Brasil. Professora? Obrigada. Bom, Peraí. Deixa eu ver aqui. Não, eu queria voltar. Como que faz para voltar? Eu não consigo. Alguém consegue voltar para mim? Ele voltou. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao IUCI pela confiança, né, de a gente estar trabalhando nessa área tão interessante, instigante, né, que é alimentos, nutrição e saúde mental. Então, muito obrigada também às pessoas que tive a oportunidade de convidar e as pessoas aceitarem para vir. Muito obrigada a todos. Eu não tenho conflito de interesses, né? Qualquer fala independente. A gente tem que pensar, né, no mundo alimentando mentes que alimentam o mundo, né? A gente precisa estar com essas mentes alimentadas e de boas substâncias bioativas. De fato, as substâncias bioativas impactam na saúde mental? Se a gente pode pensar nisso, tem uma expectativa de que isso ocorra? Porque, se a gente for pensar, são tantos os componentes, são tantas variáveis, e a gente está acostumada mais com uma medicamentosa, né? A gente pensa sempre em medicamentos. Então, a gente nunca pensa no alimento, numa substância bioativa, como um adjuvante, né? E a ideia daqui hoje é a gente pensar um pouquinho, né, com carinho nessas substâncias bioativas como adjuvantes da melhoria da saúde mental. Tem um papel. É bem antiga essa frase, né, do Juvenal, que era uma mente sã, um corpo são, né? E, se for pensar, ele durou 80 anos, então, numa época de 60 depois de Cristo, então ele devia praticar o que ele falava, né? Então devia ser alguma coisa bem interessante, né, de se achar que já era visto em 60. Aqui foi falado, inclusive a gente, o professor Dr. Marcos e eu estamos em muita sintonia, porque a gente está com o mesmo slide, coincidentemente. E, então, a gente vê aqui que tem a gente já falou bastante, né, sobre isso, sobre as doenças mentais, né, as desordens, afetando uma boa parte da população, e mais na ansiedade do que na depressão. A gente vê aqui a ansiedade 31%, a depressão 28,9%, então, tendo uma carga muito importante dessa doença. Na Covid, a gente viu um aumento significativo dessas doenças, como a gente pode ver, de 26% na depressão e 28% na ansiedade em apenas um ano de estudo.
E tem dados científicos que indicam que a pandemia alterou o consumo alimentar da população. Muitas das pessoas estavam acostumadas a consumir alimentos, refeições por quilo, e estavam acostumadas a ter uma alimentação mais variada. Então, consumia várias saladas, vários legumes, frutas. Então, elas tiveram uma alteração bastante importante no seu padrão alimentar. E isso também podia estar aliado a esse consumo menos favorável a um sintoma de estresse, depressão e a própria ansiedade mesmo alterar o padrão alimentar, porque isso é bidirecional, né? Tanto a pessoa está com algum desses fatores, a doenças, né, o estresse, a depressão e a ansiedade, e ela aumenta o consumo de alimentos que seriam não tão bons, e esses alimentos também, consumo em excesso, acaba causando o estresse, a depressão e a ansiedade que vão impactar. Então, a gente viu também, né, que a depressão ela ocorre, 5% dos adultos sofrem, e mais mulheres são afetadas do que homens. A gente tem também que a depressão é uma das principais causas da incapacidade, né, de trabalho e de saúde mesmo, né, em todo o mundo. E a gente percebe que é um dos principais contribuintes para a carga global de doenças. E a gente verifica que tem dados da Organização Mundial da Saúde que o Brasil é o povo mais ansioso, né, o 5º em depressão e o 8º em suicídio. Então, a gente tem que pensar bastante com carinho, né, na doença mental. E o que acontece? O que é comum uma pessoa com depressão e o consumo de substâncias bioativas? De uma certa forma, a pessoa que está com depressão ela acaba não tendo uma forma saudável de consumo. Talvez por isso ela esteja com depressão. E ela fica com depressão e ela consegue consumir alimentos menos saudáveis também. Então, fica uma coisa retroalimentando a outra. Então, fica difícil você sair desse círculo vicioso. Então, normalmente, a gente encontra em comum na pessoa com depressão são deficiências nutricionais, por exemplo, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos e, possivelmente, desses próprios dipeptídeos, né? Se a gente for pensar numa maior análise, a gente também vai ter deficiência desse consumo. Normalmente, quando a gente pensa em nutrientes, a gente pensa numa dieta, né, para fazer manutenção dos tecidos, formar ossos, enfim, vários processos metabólicos, e a gente pensa pouco nos processos cerebrais e a gente não pensa tanto nisso. E a gente verifica que esses sistemas antioxidante e desintoxicante que são presentes dos nutrientes são muito importantes na saúde mental. Aqui a gente tem algumas propriedades das substâncias bioativas. Então, a gente verifica aqui que tem alguns frutos, todos com atividade antioxidante, a gente tem importante atividade anti-inflamatória e anti-envelhecimento. Por que é tão importante a atividade antioxidante, anti-inflamatória, de envelhecimento? Ela vai ter um papel preponderante na saúde como um todo. Em boa parte da saúde mental, ela está afetada pelo sistema inflamatório. Então, nós temos um grande papel da atividade antioxidante. E aí nós vemos algumas substâncias bioativas. Então, nós temos a cafeína, a curcumina, o ômega 3, resveratrol. A maior parte desses compostos é conhecido de todos. Então, todos já viram falar do ômega 3, a importância em algumas condições da saúde mental. Aqui a gente tem o papel dos polifenóis, né, que eles geralmente estão envolvidos na defesa contra a radiação ultravioleta ou agressão por agentes patogênicos, né?
Eles são compostos bioativos, sem função nutritiva, né? Não precisam ter um papel nutritivo, e que têm sido investigados por seu papel na prevenção e controle dos transtornos mentais devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, se vocês forem ver, aqui tem vários polifenóis de várias classes e com várias características químicas, todos com atividade antioxidante, a maior parte com atividade anti-inflamatória. E aí, aqui a gente vendo um pouco, foi feita uma revisão sistemática para investigar a eficácia da suplementação de polifenóis na melhoria da depressão, ansiedade e qualidade de vida. Então, foram incluídos 18 estudos nessa meta-análise de depressão. Destes, apenas 12 mostraram melhorias, né, na depressão e uma redução significativa nos scores de depressão em comparação com o controle no consumo de polifenóis. Então, a gente teve uma melhoria significativa, ou seja, reduziu, né, os scores. E aqui esses dados também eles sugerem que esses compostos podem ser utilizados como adjuvantes na prevenção e controle da depressão. É muito bom a gente lembrar sempre disso, que a gente está pensando em substâncias bioativas para ser adjuvantes do tratamento, não a pessoa abandonar o tratamento e consumir só substância bioativa. Isso seria uma total insensatez. E aqui a gente está vendo também nesse trabalho ainda que as análises de subgrupo, a isoflavona foi o polifenol mais eficiente. Além disso, doses menores que 300 mg no período de suplementação, maior que 3 meses, também apresentaram melhores resultados. E aqui a gente tem uma quantidade enorme de substâncias bioativas da biodiversidade brasileira, então seria um motivo para ser um curso praticamente, não uma fala. Então, a gente escolheu aqui algumas, né, que são as que a gente mais tem trabalhado, que é antocianina, cafeína, catequina e metilxantinas. Então, a gente pensando nos frutos brasileiros, né, que podem proteger o cérebro, por que não usá-los, né? Se a gente for pensar de vivendo o custo, né, do açaí e do mirtilo. O açaí custa em torno de R$ 40 o quilo, chegando à nossa região, né? Viajando todo esse trajeto, ele chega aqui a R$ 40. Lá deve ser muito mais barato, né, na região produtora. Mas aqui é o que a gente tem. Contrastando com R$ 120 do mirtilo. Então, é um valor bastante importante, né, se a gente for pensar em quanto que a gente pode ter de benefício consumindo um produto nacional da nossa biodiversidade. Então, nós temos aqui camu-camu, açaí, cupuaçu, o guaraná, tucumã. Então, todos apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem contribuir para atenuar a neuroinflamação e, potencialmente, fornecer a neuroproteção. Aqui nós temos umas substâncias que a gente trabalha. E no guaraná nós temos as catequinas, né, que são um tipo de flavonoide, né, um composto químico presente em diversas plantas, que tem ganhado destaque por seus potenciais benefícios à saúde. Essas substâncias bioativas são encontradas em alimentos como chás, frutas, verduras e legumes. Então, as catequinas são importantes, né? E aqui já no café, a substância bioativa presente é a cafeína, que é um alcaloide estimulante do sistema nervoso central que pode afetar tanto a cognição, quanto o humor, quanto a atenção. E a erva mate, a gente tem a estimulação do sistema nervoso central, né? A gente tem a ação antioxidante, a melhora da função cardiovascular e o efeito termogênico também é observado.
Já no açaí, a antocianina é a principal substância e é um potente antioxidante. Apresenta também ação anti-inflamatória, fornecimento do sistema imunológico. E a polpa de açaí, né, você pode encontrá-la como polpa, como suplemento, como cápsulas. Você encontra de várias fórmulas. O guaraná também você pode encontrar de várias formas, inclusive na forma de cápsulas para consumo. Aqui a gente falando um pouco, vendo nesse trabalho, né, sobre cafeína. O aumento do consumo de café, né, está associado à redução do risco de depressão de até 22%. Então, bora tomar café. É o meu queridinho. Eu tomo mais do que o que posso, mas não deveria tomar tanto café. Mas é muito gostoso. E esse daqui ele está fora de ordem. Mas tudo bem, então vamos falar esse aqui. Aqui eu consertei e deixei em casa. Trouxe em vez do pendrive correto, eu trouxe errado. Então vamos lá. O efeito, a gente fez uma revisão, esse é sobre Guaraná. Nosso grupo fez uma revisão interessante, uma revisão narrativa sobre o Guaraná, os efeitos, né? Então nós observamos vários efeitos. Então essa análise a gente viu doenças cardiovasculares, câncer, a gente viu a parte de diabetes. Então está bastante implicado aos efeitos do Guaraná e na saúde. É muito interessante. Aconselho a darem uma lida se vocês quiserem ter um panorama sobre Guaraná. E aí foi observado nesse estudo que a ingestão aguda de Guaraná tem um discreto efeito no tempo de resposta durante uma variedade de tarefas cognitivas, sem afetar, contudo, a precisão. Tá? Então, são os principais compostos: catequina, epicatequina, tá? E a própria cafeína. Aliás, o Guaraná tem mais catequinas que o próprio chá verde. Tá? Então, conclui-se que a ingestão aguda de Guaraná parece ter um pequeno efeito na resposta a tempo, indicando o desempenho mais rápido durante uma variedade de tarefas cognitivas, sem afetar a precisão. Se essas alterações de desempenho estão ligadas ao teor de cafeína ou a outras substâncias biodisponíveis no Guaraná, é desconhecida. Aqui a gente tem o açaí, né? Então, o principal composto flavonoide. E aqui, né, existem... E se vocês forem ver, ele é muito semelhante, né, ao açaí com o mirtilo. A diferença na aparência é só que ele é mais durinho, o açaí. O mirtilo já é mais macio. Então, existem investigações limitadas que examinam o impacto do açaí na função cognitiva ou na saúde do cérebro. Os experimentos disponíveis estabeleceram que o açaí confere, em grande parte, sua neuroproteção através de mecanismos antioxidantes e anti-inflamatórios, apresentando uma restauração da função mitocondrial e inibição da agregação de proteínas tóxicas. Aqui a gente vê um pouquinho do mate, né, que tem basicamente as trimetilxantinas, né, que seria a teobromina, a teofilina, e a cafeína, né, no caso a paraxantina. E aqui conclui-se que o consumo diário produz redução de risco de sintomas depressivos, o consumo de mate. E a gente pode pensar aqui que a prevenção e o controle dos sintomas depressivos por meio da alimentação adequada atenuaria o ônus econômico e social associado à saúde mental, refletindo efetivamente na preservação do bem-estar e qualidade de vida da população. Então, portanto, é essencial identificar um padrão alimentar saudável, observando quais compostos bioativos, com ou sem função de nutrientes presentes nos alimentos, podem desempenhar um papel protetor na saúde mental, a fim de reduzir a incidência desses distúrbios na população. Eu gostaria de agradecer aqui, parte do grupo está aqui, né, que está nessa foto, e gostaria de agradecer a oportunidade de vocês
pela presença e assistirem. Muito obrigada. Obrigado, doutora Elizabeth. Boa palestra. A nossa discussão a respeito da organização do programa é muito dinâmica, mas ele permanece exatamente igual. Então, nós vamos agora ouvir a doutora